Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8h31, aquele nosso horário de sempre. Quartou e eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Te convido para iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje. Vem comigo para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 13 de março. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Governo antecipa pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Sequestrador de ônibus da rodoviária do Rio de Janeiro fugia por ameaça de facção criminosa. Crise de violência em Rosário faz presidente Javier Milei buscar formas de aplicar a lei antiterrorismo no país para tentar frear a criminalidade. E ainda, Biden e Trump garantem votos e vão disputar a Casa Branca de novo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O governo antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O abono vai ser pago a pessoas que receberam benefícios neste ano. Vamos ver. O governo federal assinou um decreto antecipando o pagamento do abono salarial aos beneficiários da Previdência Social, também conhecido como 13º do INSS. A medida foi publicada nesta quarta-feira. O abono é para pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. De acordo com o decreto, o abono será pago em 2 parcelas. A primeira vai ser depositada junto com o benefício de abril e a segunda depositada em maio. Geralmente, o abono é pago no segundo semestre de cada ano, mas nos últimos anos, o governo antecipou o benefício com o objetivo de estimular a economia. Em 2022 e 2023, por exemplo, o abono foi pago em maio e junho. Para quem recebe até um salário mínimo, o benefício deve ser pago a partir do dia 24 de abril para as pessoas com NIS final 1, até o dia 8 de maio. A segunda parcela vai ser paga a partir de 24 de maio. Já para quem recebe mais de um salário mínimo, o benefício começa a ser pago para as pessoas que têm NIS final 1 e 6 no dia 2 de maio e vai até 8 de maio o pagamento da primeira parcela. A segunda começa a ser paga no dia 3 de junho. A poupança volta a perder da inflação e tem sequência de ganho real interrompida. O investimento começou a registrar resultado positivo em 2022, após perda no ano anterior. A caderneta de poupança voltou a perder para a inflação em fevereiro. A rentabilidade ficou negativa em 0,29%, interrompendo a sequência de ganhos reais desde fevereiro do ano passado. A queda acontece após o rendimento fechar o ano de 2023 acima da inflação, em 3,43%. O levantamento foi feito pela Economática, empresa de informações financeiras. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de fevereiro mostrou que a inflação do país fechou o mês em alta, de 0,83%, contra o rendimento nominal de 0,54% da caderneta de poupança. Com isso, quem investiu nessa modalidade perdeu rentabilidade real no período. O investimento mais popular do país, a poupança, começou a registrar resultado positivo a partir de 2022, após a perda de 6,43% em 2021. Isso aconteceu pela queda dos índices de inflação e pela taxa básica de juros, a Selic, que estava mais elevada. O ganho real da poupança acontece quando a inflação cai, já que contribui para um rendimento maior, porque a rentabilidade real é o ganho menos a inflação do período. Também é favorável à poupança a taxa básica de juros elevada, a Selic. A regra prevê ganhos no investimento quando a Selic está acima de 8,5%. E atualmente a taxa Selic está em 11,25% ao ano. Em fevereiro deste ano, a caderneta de poupança registrou retirada de 3 bilhões e 820 milhões de reais. Um criminoso acabou preso após sequestrar um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele tentava fugir do estado após ser ameaçado por ex-aliados de uma facção criminosa que domina a comunidade da Rocinha, na Zona Sul. Toda a negociação para a liberação dos 16 passageiros que foram feitos reféns durou horas. 2 pessoas foram feridas e uma acabou baleada em estado grave.
Depois de 3 horas de tensão, veio a notícia que todos esperavam. O sequestro está findado, que a ocorrência está terminada, o criminoso está preso e todos os reféns foram liberados. O homem feriu 2 pessoas e fez reféns 16 passageiros de um ônibus na rodoviária Novo Rio, a principal da cidade. Segundo a polícia, o homem fugia do Rio de Janeiro após ser ameaçado por uma facção criminosa. Ao embarcar em um ônibus, confundiu um passageiro com um policial e atirou. O homem de 34 anos foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar depois de ser baleado. A vítima passou por cirurgias e está em estado grave. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, foi acionada para a ocorrência. A rodoviária foi isolada. Após mais de 3 horas de sequestro, o homem se entregou e todos os reféns foram libertados. Elas estão bem, todas foram avaliadas pelos nossos médicos, fizeram uma avaliação nas ambulâncias para verificar se tinha algum tipo de lesão, mas todas muito bem. Da rodoviária Novo Rio, saem ônibus para várias regiões do país. Passam pelo terminal 38 mil pessoas diariamente. Uma decisão da Justiça Federal mudou as regras para o uso de anestesia em consultórios odontológicos. O Brasil tem hoje mais de 400 mil dentistas que terão aí que se adaptar às mudanças. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Cirurgião dentista há mais de 40 anos, o doutor Sérgio Kignel explica que utiliza anestesia local na maior parte dos procedimentos realizados por ele. É aquela anestesia tradicional, que existe há mais de um século. Quando a gente faz restaurações, faz cirurgias de incluso, faz extrações normais, faz até implantes. 95% dos procedimentos que necessitam de anestesia normal. O especialista diz que em alguns casos se faz necessário também o uso do óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. O óxido nitroso não serve para anestesia, não serve para tirar dor, ele serve para relaxar o paciente, para que o paciente fique mais confortável ao longo da cirurgia, que vai precisar da anestesia normal. Até aí nada muda. A novidade nos consultórios odontológicos diz respeito apenas aos fármacos de uso controlado, como os opioides. A ação movida pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia alega que dentistas não são preparados para utilizar essas substâncias. Então, esses procedimentos realizados com essas substâncias, todas as regras relativas a procedimento, a segurança do paciente, tudo isso feita pelo Conselho Federal de Medicina deverá ser seguida pelos profissionais de odontologia. A decisão da Justiça Federal determina que o dentista não poderá mais atender o paciente e, ao mesmo tempo, aplicar anestesia com opioides. Nesse caso, é preciso ter um profissional específico para a aplicação de anestesias. E esse profissional terá de seguir as regras do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Nessa situação, a clínica precisará ter uma sala para recuperação pós-anestésica. Uma alternativa às mudanças é o procedimento já realizado pelo doutor Sérgio Kignel. Quando a gente pega pacientes, casos cirúrgicos muito mais complicados, ou pacientes muito mais estressados, ou pacientes com síndrome do pânico, ou algum probleminha maior, na minha clínica, agora é muito pessoal, eu prefiro levar para o centro cirúrgico no hospital. Que a gente acha que o óxido nitroso não vai ser suficiente, que o benzodiazepínico não vai ser suficiente, que a anestesia não vai ser suficiente, eu prefiro levar para o centro cirúrgico, junto com o meu anestesista, que é o profissional responsável por isso, logicamente, a gente leva para o centro cirúrgico e faz o que precisa fazer. É a exceção. Mas diferente do método usado pelo doutor Sérgio, segundo o advogado que representa a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nos últimos anos houve grande aumento da aplicação de anestesias com fármacos de uso controlado dentro dos consultórios odontológicos, o que, de acordo com ele, representa riscos à vida dos pacientes. Ou seja, o Conselho Federal de Odontologia não determinou, não editou, não publicou nenhuma regra de como fazer isso com segurança. Então, por isso que tomamos essa atitude de buscar
essa segurança para o paciente. Por meio de nota, o Conselho Federal de Odontologia informou que só irá se manifestar nos autos do processo em questão, conduzindo uma análise técnica aprofundada para garantir os direitos dos cirurgiões dentistas e, ao mesmo tempo, assegurar o estrito cumprimento da decisão liminar já proferida. Disse ainda que está empenhado em continuar promovendo a atualização e aprimoramento das diretrizes éticas e técnicas que norteiem os profissionais da odontologia para garantir a segurança dos pacientes. E veja a seguir, crise de violência em Rosário faz o presidente Javier Milei buscar formas de aplicar a lei antiterrorismo na Argentina. E ainda, Biden e Trump garantem votos e vão sim disputar a Casa Branca de novo. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília, trazemos mais destaques dessa quarta-feira para você. Responsáveis pelas empresas que produzem repelentes estão preocupados com a possibilidade de faltar insumos para a fabricação do produto. Depois do início da epidemia da dengue aqui no Brasil, a demanda aumentou acima do previsto. Quem traz para a gente mais detalhes sobre essa informação é a nossa repórter Maria Clara Leite. De acordo com associações do setor, não há dados consolidados sobre o aumento real na busca por repelentes no país. Mas a indústria e grandes redes de farmácias estimam alta de 500% em fevereiro de 2024, na comparação com o mês de novembro de 2023. Esse resultado está diretamente ligado à epidemia da dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país já ultrapassou 1,5 milhão de casos e contabiliza 391 mortes confirmadas pela doença. Para atender à demanda de repelentes, fabricantes informaram que aumentaram turnos de trabalho e anteciparam a compra de matéria-prima. Mas a indústria receia a possível falta de insumos para a fabricação do produto já a partir de abril. A CIMED, uma das fabricantes de repelentes no país, ressaltou que a matéria-prima desse produto é importada e, por ser inflamável, é preciso trazê-la ao Brasil usando navios. Por isso, ainda não se tem a confirmação se de maio em diante os insumos estarão disponíveis. Enquanto isso, algumas farmácias já registram falta de estoque. Aqui nesta drogaria onde nós estamos, por exemplo, no centro da capital paulista, há apenas estes 2 frascos disponíveis para venda. Pois é, gente, a história se repete, né? Vivemos isso na pandemia da Covid-19, com álcool gel, máscaras e agora a falta de repelente por conta da dengue. Mudando de assunto, gente, as possibilidades de manipular imagens com os recursos aí da inteligência artificial causam uma certa apreensão na maioria dos seres humanos. Afinal, o problema é saber o que foi alterado e com qual intenção. Quem fala para a gente sobre esse assunto é a nossa repórter Carol Oliveira, direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Detalhes não tão pequenos de Kate Middleton e seus filhos numa foto publicada nas redes sociais mantém no ar uma série de dúvidas e questionamentos a respeito da manipulação de imagens. Afinal, por que a princesa de Gales exagerou na edição digital da primeira imagem publicada por ela nas redes sociais, desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro, quando ficou 2 semanas internada? A pergunta segue sem resposta, mas dá impulso para o aprimoramento de recursos tecnológicos que devem se tornar cada vez mais acessíveis nos próximos anos. Em um mundo em que as imagens podem ser alteradas digitalmente com apenas alguns cliques e até mesmo do zero por meio da inteligência artificial, está cada vez mais difícil confiar no que os nossos olhos veem.
As técnicas usadas para manipular as imagens são tão sofisticadas que entramos na era dos fakes hiperrealistas. Tais imagens podem levar à propagação da desinformação e podem até influenciar a opinião pública em eventos importantes, como, por exemplo, as eleições. Mas será que há algo que a gente possa fazer para identificar se a imagem foi alterada ou gerada por inteligência artificial? Sim. Segundo especialistas, uma imagem alterada pode ser percebida por meio da diferença na densidade de pixels. Afinal, sempre que há uma alteração, ocorre uma modificação na imagem. Com isso, ela raramente manterá a sua densidade. A iluminação anormal também costuma ser um indício de que a foto foi alterada. Atualmente, a inteligência artificial deixa a desejar no processamento de mãos e orelhas, alterando, por exemplo, suas formas, proporções e até mesmo o número de dedos. Empresas de tecnologia como o Google lançaram recentemente ferramentas para verificar se essas imagens podem ser por inteligência artificial ou não. Minha gente, agora a gente vai ter que investigar as imagens que os nossos olhos veem. Pois é, uma outra fase aí que a gente vai ter que viver. Vamos agora de destaque internacional. 4 navios militares americanos com cerca de 100 soldados partiram nesta terça-feira rumo à costa da faixa de Gaza. Os militares construirão um porto improvisado que vai permitir o aumento da ajuda humanitária aos civis, gente, que estão à beira da desnutrição. A iniciativa faz parte dos esforços dos Estados Unidos para aumentar a assistência aos civis no território palestino, totalmente sitiado por Israel desde o início da guerra contra o Hamas em 7 de outubro e onde a população enfrenta uma grave escassez de água, alimentos e remédios. As novas instalações incluem uma plataforma no mar para transferir cargas de assistência humanitária de grandes barcos para outros menores e um cais para descarregar os insumos em terra firme. A travessia até o leste do mar Mediterrâneo deve durar quase 30 dias. E os militares americanos estimam que o porto improvisado vai começar a funcionar dentro de 2 meses. Quando estivermos totalmente aptos para a missão, seremos capazes de transportar 2 milhões de refeições ou 2 milhões de garrafas de água para a terra firme diariamente. Com isso, vamos aumentar exponencialmente a capacidade de ajuda atual por terra. Após mais de 5 meses de conflito, a comunidade internacional tenta aumentar o fluxo de ajuda humanitária à população do território palestino, que, segundo as Nações Unidas, corre o risco de morrer de fome. Um primeiro barco fretado pela ONG espanhola Open Arms e carregado com 200 toneladas de mantimentos zarpou nesta terça do Chipre para Gaza por um corredor marítimo anunciado pela União Europeia. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas, a guerra já deixou mais de 31.100 mortos no enclave palestino, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. Vamos dar uma olhada em como anda a economia na Argentina. Em fevereiro, a inflação se manteve estável pelo segundo mês seguido. Os aumentos, gente, aconteceram, mas de forma moderada. O aumento de preços foi de 13,2%. É uma taxa inferior aos 20,6% de janeiro e aos 25,5% de dezembro. O governo do presidente Javier Milei comemorou a notícia, garantindo que é resultado de esforços para impor uma forte disciplina fiscal. Desde que chegou ao poder em dezembro passado, Milei anunciou a redução da dimensão do Estado e de gastos com o pessoal, além da eliminação de subsídios. Nos últimos 12 meses, a inflação no país aumentou 276%. Milei está determinado a atingir este ano a meta de déficit fiscal zero, comprometida com o Fundo Monetário Internacional como parte de um programa de crédito. Na semana passada, o FMI reiterou ao governo argentino que o ajuste fiscal não deve recair desproporcionalmente sobre os salários, as pensões e os setores mais vulneráveis. Ainda falando da Argentina, a cidade de Rosário virou o centro de uma crise de violência no país após pessoas serem mortas de forma aleatória por criminosos em resposta a uma operação realizada dentro de um presídio. O presidente Javier Milei busca meios de adotar a lei antiterrorismo para tentar conter o avanço da criminalidade.
Após 4 assassinatos na semana passada, o governo do presidente Javier Milei quer aplicar a lei antiterrorismo no país. Soldados do Exército devem ir para a região. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, afirmou a intenção de enviar uma lei antimáfia para o Congresso. O intuito é pedir para a Justiça liberar a aplicação da lei antiterrorismo para combater a onda de violência em Rosário. Em El Salvador, políticas parecidas foram adotadas pelo presidente Nayib Bukele. Se de fato as medidas forem aprovadas, a Argentina será o último país da América Latina que vai recorrer a um endurecimento nas políticas de segurança. As políticas são tão bem vistas que criou-se o termo bukelização da América Latina. Bukele foi reeleito em fevereiro e durante o governo dele, cerca de 78 mil pessoas foram presas. Uma mega prisão para 40 mil detentos foi construída, entre outras ações. Bukele se dispôs a aconselhar o governo Milei sobre o que fazer em Rosário. Inclusive, ele afirmou que conseguiria resolver o grave problema de segurança no Haiti. Nayib Bukele foi reeleito com mais de 83%. Ele faz muito sucesso entre os governos de direita da América Latina. Políticas de segurança em El Salvador têm tido bons resultados mediante aos anos de sofrimento com as gangues que praticavam extorsão e assassinatos. De acordo com projeções, o presidente Joe Biden e o rival Donald Trump conquistaram delegados suficientes para garantir as nomeações de seus partidos na corrida presidencial de 2024. Mas as suas vitórias nos estados da Geórgia, Mississippi e Washington, de acordo com as projeções dos meios de comunicação locais, os levaram para além do limite necessário para se tornarem os nomeados nas convenções dos partidos, previstas para julho e agosto. Trump venceu facilmente uma dúzia de candidatos nos últimos meses, mas o ex-presidente republicano ainda terá que enfrentar vários julgamentos, incluindo um pelas supostas tentativas de perturbar as eleições de 2020 no estado da Geórgia. O Supremo Tribunal, de maioria conservadora, deve decidir sobre o seu pedido de imunidade presidencial, uma tentativa de Trump de evitar o processo contra ele. Nas eleições de novembro, os americanos terão mais uma vez de escolher entre Biden, de 81 anos, e Trump, de 77. A idade de Biden e a migração são dois dos principais temas discutidos nas últimas semanas na campanha. Se eu te perguntar agora qual local representa o centro da riqueza no Brasil, o que viria à sua mente? Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes em Brasília, algum bairro nobre no Rio de Janeiro, à beira da praia, ou até aqui em São Paulo, tida como uma das cidades mais caras do mundo? Vamos olhar para a Coreia do Sul, onde Gangnam-gu é o centro da riqueza sul-coreana. Agora você confere imagens que mostram aí o tráfico de pessoas, até mesmo as motos passando pela rua aí no centro de Gangnam-gu, com lojas aí cheias de letreiros em LED, que é a marca registrada do marketing asiático, como a gente já falou diversas vezes por aqui. Essa região que vemos é conhecida pela luxúria, mas o que nos chama a atenção nessa imagem é o amontoado de lixo, não é? Mas fique tranquilo que ele logo, logo não estará mais aí. Isso porque a região é conhecida, a Coreia é conhecida por ter um sistema de coleta de lixo e cobrança de resíduo bastante eficiente. Parece estar desorganizado, só que não. Isso daí faz parte de um padrão asiático. Se assim foi orientado, assim será feito, assim será seguido. É com essas imagens que a gente encerra o jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, Juliana Dariva chega com mais notícias para você às 10 horas da manhã. Eu volto à 1h com aquele balanço das notícias da manhã dessa quarta-feira. Tudo o que mais importa no noticiário a gente traz para você na edição da 1h. Não perca, até lá!